Está conosco então o Rafael Fassoni, que é fundador do Estônia Hub. Seja muito bem-vindo à Bitcoin TV, Rafael. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Certo, só vou pedir mais um retorno aqui pro Edinho para poder ouvir bem o Rafael. Mas de qualquer forma é o seguinte, Rafael, que bacana poder promover uma missão virtual, né? Como que surgiu essa ideia? Pois é, basicamente essa ideia surgiu até antes da pandemia, né? Essa é uma pergunta interessante, porque em janeiro desse ano, estava conversando com o pessoal do time e a gente estava na seguinte discussão: olha, a gente tem promovido delegações presenciais para a Estônia, tem dado certo, mas ainda é um público muito restrito, que o investimento de tempo e de dinheiro não é baixo, né? Você fazer uma viagem internacional, o euro subindo, etc. E a gente também estava partindo do pressuposto que, se a Estônia é um país digital, a gente tem que ter um jeito das pessoas se conectarem, né, e interagirem digitalmente com a Estônia. E aí eu lembro que eu até comentei com um dos meus sócios, falei, e se a gente fizesse delegação digital? Ele falou, a ideia é tão maluca que pode dar certo, né? Foi essa a resposta dele, bem direto. E aí a gente começou a trabalhar bem lentamente naquilo, né, em janeiro, fevereiro, e aí a pandemia veio para valer em março. A gente tinha aí todo um programa de delegações presenciais que teve que ser congelado, e aí a gente deu um ritmo maior, né, nesse modelo virtual. E aí depois a gente pode falar mais sobre ele e tudo mais, mas de forma bem resumida, a ideia é prover a mesma experiência, mesmo conteúdo, os mesmos contatos que você tem numa visita presencial, fazer isso de forma online, de forma virtual, né? E aí você tem um programa de agendas, que no caso aí com o pessoal de Caxias e outros grupos, foi de segunda a sexta-feira, uma agenda por dia, né, com lideranças estonianas, com a parte de tradução, né, com a parte de perguntas e respostas, etc. Então, acho que a gente conseguiu cumprir bem aí o papel dessa missão virtual. Foi realizado essa missão virtual à Estônia? Oi, desculpa, eu não entendi, cortou um pouco. Foi a primeira vez que foi realizada essa missão virtual nesses moldes para a Estônia? Sim, com esse programa mais longo, essa foi a primeira, então até já parabenizei, né, o Mob Caxias na figura aí do Rogério, né, e dos outros participantes, pelo pioneirismo, né, por acreditar nesse modelo, pela iniciativa de participar para buscar conhecimentos e iniciativas aqui com a Estônia. Então foi basicamente isso. A gente já tinha feito coisas pontuais de agendas de 1-2 dias, mas aí depois, né, nesse modelo completo que a gente chama assim, foi a primeira vez. Rafael... E já tem uma série de outras programadas aí que acho que agora isso vai caminhar em conjunto, né? Obviamente que enquanto a pandemia não der uma estabilizada, retomar as viagens, a gente vai focar quase tudo no virtual e depois equilibrar um pouco aí. Rafael, explica um pouquinho para o público em geral por que a Estônia, por que esse país, por que essa missão virtual? Pois é, essa é uma pergunta que eu recebo bastante, tanto dos brasileiros quanto do estoniano, né? O estoniano me pergunta, você é brasileiro, você saiu lá de São Paulo, eu sou nascido no interior de São Paulo, cresci na São Paulo capital, e aí fala assim, o que você veio fazer na Estônia, né? Um país pequeno, 1.300.000 habitantes, norte da Europa, tem um inverno super rigoroso, tudo bem que agora tá calor, 20 graus, começando o verão semana que vem. E por que Estônia, né? Eu falo, bom, eu sou formado em relações internacionais, mas trabalhei aí, fiz minha carreira na área de tecnologia. Então, eu já achava a Estônia interessante por esse aspecto, né? Um país que veio de uma experiência comunista e outras dominações anterior a isso, e agora com essa parte de digitalização, principalmente do setor público e startups muito forte. E empreendendo na área de tecnologia, eu vi que a Estônia estava despontando, né? Que a Estônia estava conseguindo mostrar aí algumas políticas públicas interessantes e tudo mais. E aí eu falei, bom, eu acho que faz sentido, né, optar pela Estônia, começar algum negócio lá e ver se a gente consegue aproximar o Brasil, né? Essa agenda de transformação digital e tudo mais. E foi aí que a gente começou a criar na época o que depois empacotou no chamado Estônia Hub, né, que é a nossa empresa, o nosso projeto. E aí a ideia é justamente essa, é aproximar o Brasil à Estônia,
ajudar o Brasil a acelerar a transformação digital no setor público, no setor privado. E uma coisa que é interessante também pontuar e que o pessoal que participou semana passada pôde ver é que o estoniano reforça toda vez. Olha, transformação digital não é só tecnologia. Tecnologia não faz milagre. Precisa começar pela legislação, precisa ter vontade política, né? Então tem uma série de outros fatores aí nesse processo, nesse caminho, para a construção de um governo digital, né? Não é simplesmente colocar tudo online, usar ferramentas, etc. Então tem uma estratégia assim que a Estônia, inclusive, compartilha, né, com muita abertura e transparência com outros países que queiram seguir uma trajetória semelhante. Leandro Domati. Perfeito. Rafael, bom dia. A minha curiosidade é exatamente nesse sentido, né? Porque é algo novo, é um processo disruptivo também, que muda uma cultura de uma sociedade, em outras palavras. Como é que foi o grau de satisfação por parte dos que participaram? O pessoal gostou, atingiu as expectativas? O que se pode dizer nesse quesito? Pois é, Leandro, tudo bem? Prazer falar contigo. Basicamente, o que a gente tem são duas partes, né? Do ponto de vista do modelo em si, a gente entendeu que a Estônia lá atrás, em 90, 91, ela sai de um período comunista e aí ela olha para a Finlândia, que é o país vizinho, o país primo praticamente, e ela vê que existe um abismo do ponto de vista de renda per capita, né? E de desenvolvimento, de qualidade de vida. Coisa que pré-Segunda Guerra Mundial, a Estônia e a Finlândia, elas tinham a mesma faixa de riqueza, né? Era 1 para 1 a proporção. E aí em 90, a Finlândia dispara e tem um abismo de 275 vezes a Finlândia mais rica que a Estônia. E aí o estoniano olha isso e fala, meu Deus, paramos no tempo, ficaram um pouco desesperados, mas foi um choque de realidade que serviu até para meio que aglutinar a sociedade civil e colocar todo mundo numa mesma rota em termos de bolar um novo plano de desenvolvimento econômico acelerado. E aí que a Estônia embarca nessa onda, primeiro da internet, né, da digitalização aos poucos, e eles tiveram de certa forma, mérito total, né, pela escolha, e também uma questão do destino, do acaso, da sorte de, no momento que o advento da internet está ganhando força, você está reescrevendo uma constituição, está reestruturando um país, e aí você já consegue flexibilizar as leis para se adaptar e para embarcar nesse modelo, né, eletrônico. E aí então a Estônia basicamente pula toda essa estrutura burocrática que você tem hoje tradicional de um país, ela consegue dar essa volta e ela já vai para o digital direto. Então isso obviamente acelera e aí os resultados estão aí, né? O PIB per capita da Estônia, ele sai de 70 euros em 90 para quase 20 mil euros agora em 2018, 2019. Então, de fato, é o resultado, é o fruto da tecnologia. Não é só que as coisas são mais simples, etc., mas é também ajudar a produzir riqueza, distribuir riqueza, né? Eu acho que esse é o grande motivo. E aí, do ponto de vista de satisfação, o objetivo também foi mostrar um pouco disso, né? Que levar para os brasileiros as oportunidades, etc., e os resultados de tudo isso. É um processo longo, dá trabalho, custa dinheiro, às vezes não dá voto porque você não enxerga, ele vai lá, está sendo construído, mas vale a pena. E do ponto de vista de feedback, a gente até mensurou agora na segunda-feira, né, quais foram as avaliações diárias e também do total da delegação. E aí a gente teve uma média de satisfação de 4,82, né, de 5 de nota. Então, a gente está bem feliz, né, com a avaliação de modo geral. Acho que o pessoal gostou. Para um primeiro contato foi algo bem impactante, com muito conteúdo, né, e a grande mensagem que a gente deixou na sexta-feira no encerramento para eles foi que a coisa não parava por aí, né, que era essa o começo. Delegação virtual era só o primeiro passo, só o começo, que a gente gostaria de continuar fomentando assinatura de cooperação, de termos de parceria, né, eventualmente visitas presenciais, contratação de empresa estoniana para fazer projeto no Brasil, de empresa brasileira no projeto da Estônia, parceria entre os governos, porque senão fica muito no mundo expositivo, exploratório, e a gente quer que isso seja o início, mas que tenha também algo mais concreto, mais materializado. Rafael, em poucas palavras também, até em função do tempo, o que se pode dizer dessa visita virtual à Estônia, enfim, um balanço, resumidamente, um briefing de como foi, da tua impressão? A minha impressão foi que a pandemia está acelerando esse processo de transformação digital. Isso, por um lado, é positivo,
mas ele também traz riscos, porque não dá para fazer, né, 10 anos de digitalização em um ano. Por outro lado, eu acho que não tem mais saída. Os governos não têm mais escolha. Não é se eu vou fazer ou não, é quando eu vou fazer ou não. E a mudança também, o cidadão hoje em dia ele escolhe onde ele paga imposto. Ele não está mais preso à cidade que ele nasceu, ao estado, nem ao país que ele nasceu, né? Na Estônia mesmo você pode abrir um CNPJ e vir um residente fiscal aqui. Então eu acho que do ponto de vista do setor público, pensar estrategicamente como é que eu sirvo melhor o meu cidadão, o meu contribuinte, para que em torno disso eu tenha, né, a arrecadação, a contribuição dele. Como é que eu facilito a vida, né, dessas pessoas. E outra, cidades menores conseguindo ter níveis maiores de agilidade, né, e competir com regiões, municípios maiores, né, e ofertar melhores soluções, um ambiente mais atrativo de negócio. E para os empresários também, né, o mundo agora está 100% conectado, mais do que nunca, pessoas fazendo reunião remota, etc. Então eu acho que se internacionalizar, sair um pouco às vezes da bolha que a gente tem no Brasil, o mercado é muito grande, eu vou vender aqui primeiro, depois eu olho para fora. Olha, eu acho que isso é arriscado demais. Então, de novo, né, só reforçar aí que o Estônia Hub está à disposição, seja setor público ou privado, né, para abrir as portas da Estônia e ajudar a trilhar aí esses caminhos, construir essas pontes. Perfeito, perfeito. Rafael Fassoni, fundador do Estônia Hub, obrigado pela entrevista aqui e com certeza nós representamos aqui muitos municípios, muitas cidades da Serra Gaúcha na questão de abrangência e com certeza outras vão se interessar pela missão virtual. Parabéns pelo trabalho e sucesso a você. Maravilha, eu que agradeço o convite, estou à disposição, também parabéns aí pelo trabalho de vocês. Para o pessoal que tiver interesse e quiser saber mais sobre as nossas delegações, nós temos pelo menos aí mais umas 4 já pré-agendadas, www.estoniahub, né, com H, estoniahub.com.br, e aí lá tem as informações, o formulário de cadastro, e aí fazendo o contato. É um modelo acessível, a gente entende que isso serve, né, para envolver as equipes, né, como um todo, e aí começar de novo a olhar com o país que é referência, né, mundial nessa parte de digitalização, além da área de educação e outros segmentos também. Mas, de novo, só reforçar aí o agradecimento e até uma próxima. Até mais, então, está aí a entrevista com o fundador do Estônia Hub, Rafael Fassoni. Extremamente importante essa questão que ele fala da transformação digital, que ela não parte apenas da premissa da tecnologia, mas sim da vontade política, da vontade da sociedade civil organizada. Então, realmente, muito bacana, Leandro Adamati, a proposta aí de fazer uma missão a um país que está virando exemplo para o mundo. Referência, com certeza. E gostei da colocação do Rafael também. É um caminho sem volta. Não tem mais quando nós vamos fazer, nós temos que fazer e ponto. Não tem mais como protelar para o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos. É uma nova realidade e temos que nos moldar a esse novo conceito. E a gente percebe que, veja o grau de satisfação, Portela, de 0 a 5, 4.8, quase 4.9, ou seja, o pessoal gostou, aproveitou, tirou proveito de tudo isso e, acima de tudo, não saiu da sua casa ou do seu escritório de trabalho, né? Verdade, não, muito bacana essa questão e vamos trazer sempre aqui no nosso Conexão outras formas de conectar os negócios, outras formas de conectar a sociedade e veja, né, que muitas vezes é olhar para o teu vizinho. E isso acontece muito na nossa região, Adamati. Olhar para as coisas boas e não para o gramado ruins do vizinho e fazer igual no nosso gramado, né? É isso. E não tem nenhum problema, sabe? Porque no final das contas as pessoas elas estão, né, convergendo dentro da mesma região, convergendo dentro do mesmo estado, do mesmo país, e o mundo é um só. Então é muito bacana essa questão aí da possibilidade de transformação digital de governos, a transformação digital de uma economia global.